Pessoal, a partir desse momento, então, 9h32, nossa aula de hoje, dia 10 de setembro, 10/9, começa a ser gravada e nós iniciamos aí o nosso conteúdo hoje com poucos alunos em sala, né? Já que geralmente vocês estão em maior número, beleza? Nesse momento eu vou projetar aqui o nosso quadro para vocês. Peço um minutinho. Confirmem para mim, o quadro do primeiro ano está projetado. Maravilha. Pessoal, hoje nós vamos terminar o conteúdo Igreja Religião. Certo? Na última aula eu falei para vocês a diferença entre a questão das chamadas religiões hegemônicas e seita, né? Conversamos que a ideia de ser chamado de seita é uma denominação um pouco pejorativa. Fala, Leandrão, bom dia. É uma relação um pouco pejorativa. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de algumas religiosidades, de algumas formas de relações religiosas. Adianto a vocês, nós estamos um pouco adiantados no conteúdo. Nosso conteúdo tem rendido exatamente como eu gostaria, tenho ficado bastante feliz com isso. O bom é que depois nós teremos tempo somente para revisões do PAS, do qual eu vou preparar vocês para acertarem. Provavelmente a gente vai ter uma questão só de sociologia, mas onde eu vou conseguir deixá-los muito bem preparados para o PAS. Por quê? Porque vocês já terão visto o conteúdo, e como a gente está com tempo de sobra, eu estou conseguindo aprofundar bastante as relações que eu quero. Tá bom? Até aqui tá de boa? Maravilha. Bom, aqui tá em verde? Não, eu quero azulzinho. Aqui, vamos lá. Então, pessoal, as principais religiosidades conhecidas por nós no Brasil são. Então nós entendemos que as religiosidades, cada uma ela tem as suas regiões. As regiões do extremo Oriente, as religiões do Oriente Médio e as religiosidades de origem afro ou africana. Certo? Maravilha, professor. Quais são essas religiões ou religiosidades, então? Do Extremo Oriente, pessoal, as principais religiões... Só um minutinho, Prado. Então, no Extremo Oriente, as principais religiões e religiosidades são o taoísmo, o hinduísmo e o budismo. Mas aí o meu querido amigo Matheus me faz o seguinte questionamento. Mariane, essas são as únicas religiões dessa região? Não. Matheus, está por aí? Você tem ideia, mais ou menos, de quantas religiosidades existem no mundo? Cara, certa vez eu li um artigo, né? Talvez hoje isso não esteja mais atualizado. Se falava em aproximadamente 5.000 religiosidades. Ou seja, é coisa
pra caramba. As duas religiões do Extremo Oriente que nós mais conhecemos é o budismo, né? O budismo ele é bastante cultuado no Japão, certo? Eles cultuam a Siddhartha Gautama, o Buda, e o hinduísmo que ficou muito conhecido pra gente aqui. O hinduísmo ele é da região da Índia, né? Da região do Nepal, e ele ficou muito conhecido por nós aqui no Brasil por causa de uma novela da Rede Globo, que se não me falha a memória é de 2011 ou 2012, chamada Caminho das Índias. Pode falar. Então, cara, a Luísa entrou agora, bom dia, Lu. Eu tenho pouco conhecimento sobre essas religiosidades, mas eu entendo que o budismo ele fala muito sobre a ideia do indivíduo ter um maior autocontrole. O a religião do confucionismo da China, né, Confúcio, também fala muito disso. Mas eu não vou saber te falar disso com muita propriedade, já que religiões não é muito a minha área. Não é muito a minha área de conhecimento. Mas eu posso dar uma pesquisada para a semana que vem, sim. Onde o indivíduo tem uma visão de mundo mais particular, né? Eu creio que o confucionismo e talvez um pouco do budismo cheguem muito a isso. Beleza? Maravilha. Então, do Extremo Oriente, a gente tem essas três religiosidades de grande importância. Do Oriente Médio, nós temos outras religiosidades, outras três de muita relevância. O judaísmo, nós temos o cristianismo e o Islã. Espera aí que entrou mais alguém na aula. Fala, Enzo, bom dia. E o Islã, ou chamado de islamismo, beleza? Então é onde nós temos essas três religiosidades. Judaísmo, cristianismo e islamismo, eles têm um fator comum. Alguém saberia me dizer qual é esse fator comum? Vamos lá. Qual seria o fator comum que judaísmo, cristianismo e islamismo têm? Pode ser uma boa questão de prova. Não apenas isso. Até porque essa ideia. Com quem que eu tô falando? Lucão, até porque, cara, a maioria das religiosidades ela traz essa relação de descendência, né? Mas beleza, gostei da tentativa. Uma das meninas, Eduara, fala comigo. Dá um chute aí. O que você acha que o judaísmo, o cristianismo e o islã possam ter em comum? Então, beleza. Luísa, conversa com o Pro. Eita. Ronald, fala comigo. Ô, louco, gente, isso aqui é super simples. Vocês estudaram isso aqui em história a vida inteira com o Suede. Eu não dei história pra vocês, né? Não, né? Então eu vou contar pra vocês. Vou contar. Judaísmo, cristianismo e islamismo, pessoal, eles são religiões muito próximas. Essas três religiões do Oriente Médio são monoteístas.
Essas três religiosidades acreditam na... Oi? Ah, tava no chat? Eu não li, perdão, Ana. Agora que eu vi, desculpa, é que como eu fico aqui na tela do Word, eu não vejo bate-papo. Perdão, mil perdões. Então são religiões monoteístas. E tanto o cristianismo como o islamismo, eles vêm num desmembramento do judaísmo. Cristianismo e islamismo, eles foram considerados seitas durante um tempo. Hoje são vistas como religiões hegemônicas. Tá certo? Conseguem compreender isso? Pessoal? Vou entender como um 5, vocês entenderam. E por fim, pessoal, a gente tem as religiões africanas, ou de origem afro, candomblé e a umbanda, que vulgarmente essas religiões, de forma muito agressiva, são chamadas de macumba, né? A gente tem muito essa questão preconceituosa no Brasil, certo? Então, legal. Até aqui tá tranquilo? Beleza. Beleza. Então, só para finalizar essa parte religiosa, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem a seguinte percepção. A religiosidade também foi analisada pelos teóricos da sociologia. Karl Marx, pessoal, por exemplo, discorreu a religião como o ópio do povo. Vocês vão encontrar muito essa expressão. Por quê? Para o teórico, a religião, a religião se dá pela forma que essa instituição é utilizada pelas camadas dominantes para modelar e controlar o pensamento social. Olha que interessante isso, então. O Marx ele olha para a religião como a religião tentando promover um controle das esferas humanas, um controle dos indivíduos, certo? Professor, então isso aqui está muito baseado naquela ideia de materialismo histórico que nós vimos lá no começo do ano? Exatamente. Lembra daquelas aulas de Marx que eu dei para vocês? A gente remonta muito essa ideia, esse pensamento. Beleza? Até aqui, pessoal, nós temos alguma dúvida? Tá bem tranquilo? Então eu vou para a chamada de vocês nesse momento, porque senão eu esqueço igual semana passada. Ana Sofia está aqui. Caio? Caião não está entre nós hoje. Eduara? Enzo?
Ah, tá. Eu ia falar, acho que eu vi o Enzo. O João tá aí. Cauã? Não lembro do Cauã hoje. O João está, que eu lembro que eu liberei ele, que eu vi. As gêmeas estão. Enzo, fecha teu microfone aí, mano. Leandro. Lucão. Luísa tá aí. Matheus também conversou comigo e o Ronald tá aí. Beleza. Galera, vou cadastrar uma atividade para vocês então. Que eu quero que seja respondida até o fechar da trilha da semana. Então vocês vão responder lá para mim. O exercício número 1 vai dizer o seguinte: como Karl Marx visualiza a relação da religião e o ser humano? Explique. Pergunta 2. Quais são as principais religiosidades do Oriente Médio e o que essas religiões têm em comum? Cadastradas as atividades, quero as respostas então. Pessoal, nesse momento eu estou pausando a nossa gravação.